Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje vou explicar as possíveis fases de uma sociedade. Podemos incluir qualquer tipo de elemento fantástico em um mundo, mas para que ele seja coerente precisamos de uma base, o conhecimento sobre a nossa própria história. Esse vídeo é uma introdução de uma série de vídeos sobre algumas estruturas sociais que existiram e ainda existem. Não vai ser uma visão geral e oficial da história, mas um guia baseado em alguns autores, focado em algumas noções sociais e econômicas que podem te ajudar na construção de um mundo fictício. Primeiro, precisamos entender um pouco de como a humanidade sobreviveu e como viveu em conjunto. Vivíamos em bandos nômades de poucos indivíduos, normalmente de uma mesma família. Essa maneira de vida era frágil, pois a qualquer momento algo poderia acontecer aos membros que caçavam e protegiam o grupo e morreu, deixando os outros vulneráveis. Assim, imaginaram que seria uma boa ideia se juntar a mais pessoas de confiança, formando uma tribo. Eram grupos de 50 a 150 pessoas que viviam da caça, coleta e da pesca e caminhavam muito para obter mantimentos. Era normal que eles entrassem em conflito com outras tribos, porém não haviam escravos, pois não compensava manter e alimentar um escravo em uma tribo. Também eram comuns os rituais de suas religiões, com feitiçarias e encantamentos. Duas coisas mudaram o rumo da sociedade. A primeira foi a capacidade de se comunicar por símbolos e desenvolver a escrita. Através da simbologia, o líder do grupo, vamos chamá-lo de o dono do morro, poderia ganhar status e ser reconhecido como um líder forte por mais indivíduos, que se juntariam ao redor de sua figura. A questão agora era alimentar todo esse povo. Essas pessoas juntas observaram os ciclos da natureza e descobriram a segunda coisa que mudou o rumo da sociedade: a agricultura. Também passaram a utilizar animais para caça e transporte e criar outros para se alimentar. Com isso, a população poderia crescer em um território pequeno, chegando a números cada vez maiores: 1.000, 5.000, 10.000 pessoas. Trocas e interação entre esses aglomerados de pessoas deram origem às primeiras cidades, o que nos leva ao próximo tópico: cidade e estado. Entramos nas civilizações antigas. Aqui, o dono do morro é o iluminado pelos deuses para governar a gloriosa cidade. Ele poderia determinar as leis, os juízes, militares, administradores e tudo mais que era necessário para organizar essa sociedade. Se o cara for esperto e bom de conta, pode virar gerente da boca. O gerente é o braço direito do patrão. Porém, com tanta gente reunida e dependendo da agricultura, uma colheita ruim poderia gerar fome em larga escala. Também haviam as secas, enchentes, pestes e outras punições divinas. As diferentes cidades poderiam se conectar por meio do comércio e essas trocas ajudavam na sobrevivência em períodos difíceis. E claro que tinham as guerras. E os que perdiam se tornavam escravos, porque agora compensava manter um escravo para trabalhar. Mas os povos conquistados não precisavam se tornar escravos. Eles poderiam simplesmente pagar tributos. E o nosso dono do morro poderia se tornar um imperador. Ele falou com a boca tua, rapaz. Vai ficar vivo, neguinho, mas vai ficar vivo aqui, trabalhando pra nós. Tá escutando? Império. O imperador tinha dezenas ou centenas de milhares de pessoas sob seu domínio. The First Galactic Empire for a safe and secure society. Mas como coordenar os sistemas de distribuição e troca de bens? Utilizando as novas invenções, a escrita e os números, para criar a burocracia. Com a prosperidade do império surgiam estradas, templos, grandes construções, novos costumes e hábitos. Os impérios eram muito grandes e propensos a conflitos internos, guerras, conspirações e possuíam uma grande população de escravos que poderia se revoltar. Inevitavelmente, os impérios colapsavam. Em algumas regiões, as pessoas passaram a viver mais no campo, longe dessa bagunça da cidade grande. Dessa forma, os senhores produziam o que precisavam localmente e não utilizavam escravos, pois contratavam camponeses. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sim, do feudalismo. O dono do morro, então, é um grande senhor de senhores, ou um rei. O poder é descentralizado. Cada cantinho de terra tinha um senhor e seus servos.
E essa sociedade funcionava pela hierarquia. As cidades tendem a ser secundárias e subordinadas ao senhor local. Ninguém liga muito para os comerciantes, o destaque é para a nobreza. Fortificações justas, vida no campo, corte e todas essas coisas que eu sei que vocês conhecem bem. Aliás, quem ainda não viu, confere meu vídeo sobre construções medievais. A tecnologia avança e são construídos navios melhores e outras inovações para viajar e explorar territórios distantes. O comércio alcança níveis globais e a sociedade se transforma. Surgem famílias muito ricas e essa burguesia ameaça o poder dos antigos senhores de terra. Isso nos leva ao princípio do capitalismo. Aqui me refiro ao capitalismo mercantilista, que marca o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Qualquer pessoa com algum dinheiro poderia financiar expedições em busca de especiarias e outros produtos. Os mercadores apoiam o dono do morro e criam bancos e empresas. E a gente vai começar a vender pó. Tá escutando? Alguns comerciantes e nobres desocupados são responsáveis pelo crescimento da ciência e inovações. As máquinas a vapor possibilitam o aparecimento das fábricas. É um modelo que torna a escravidão dispensável. A indústria faz produtos para o povo. Cada trabalhador é um consumidor em potencial. A terra não é mais a principal fonte de riqueza. A nobreza e o dono do morro pareciam desnecessários. Quem disse que a boca é tua, Zé? Eles são deixados de lado pelas repúblicas. Os trabalhadores lutam por voto e melhores condições de trabalho. As indústrias crescem, formam monopólios, surgem os aviões, o rádio, a TV, a internet e o TikTok. Mas e o futuro? Isso é tema para um outro vídeo. É bom deixar claro que uma sociedade não passa necessariamente por todas essas fases. O Brasil, por exemplo, saiu de tribos indígenas para uma colônia de um império escravagista, para um país exportador de café, já com bancos, grandes cidades e integrado ao comércio. Para a tristeza dos autores nacionais de fantasia, não tivemos civilizações antigas e nem uma Idade Média. Of silence, or at least partly have spoken. Ben? I agree. E uma dica importante para quem está construindo um mundo fictício. Mesmo o nosso mundo sendo todo conectado, ainda existem diferentes formas de sociedade, inclusive tribais. Então, em um mundo não globalizado, essa diversidade seria ainda maior. Então pense em popular o seu mundo com uma variedade de sociedades. Se você é novo no canal e está começando um mundo fictício, eu indico o vídeo 6 questões para começar o world building. Ele dá uma base com tópicos relevantes. O link está na descrição e no card. Essa foi a noção geral de economia e sociedade. Ainda vou fazer muitos vídeos sobre o assunto. Como sempre, aperta no like que já ajuda muito e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Stay out of my way.